Bom dia, hoje nós estamos iniciando o primeiro podcast da Escola Estadual Luiz Duarte com o tema Alegrias em Tempos de Dores. E hoje agradeço aos convidados, a psicóloga Janine, a professora Tainá e a professora Mirlene. Para começarmos, queremos começar com a Janine. Bom dia, Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, parabenizá-los, por estarem à frente desse projeto, e eu fui informada que é o primeiro podcast, e que esse projeto não acabe aqui, que ele continue alcançando novos temas. Agradecer ao professor Josival, agradecer à direção e agradecer às companheiras que estão comigo hoje, nessa manhã e nesse momento. Como é que eu encontrei ou descobri a psicologia? Na verdade, foi a psicologia que me descobriu. Quando eu tinha a idade de vocês, e eu, na verdade, queria ser jornalista, pensei em fazer direito, pensei em fazer outras coisas. E a psicologia me encontrou no meio do caminho. Como que ela me encontrou? Através de uma amiga que ia fazer o vestibular para psicologia. Eu tentei primeiro para direito, aí não consegui. E aí eu fui e fiz para psicologia. Mas assim, eu vou tentar. Li, estudei um pouco sobre o que era, gostei, mas não era o meu sonho. Às vezes a gente pensa que tem um sonho, que aquilo vai ser melhor para a gente, mas de repente o caminho muda. E foi isso que aconteceu comigo. O meu caminho mudou, a psicologia me encontrou e hoje eu sou apaixonada pela psicologia. Eu não me vejo fazendo outra coisa e através dela eu consigo me comunicar com muitas pessoas, que era um sonho, a comunicação. Os alunos que se perguntam o que é a depressão. No ponto de vista filosófico, a depressão é a mesma coisa que vocês também, psicólogos, relatam. O que é a depressão para os psicólogos? Então, para psicólogo, eu vou falar muito de uma linguagem bem comum para que chegue a todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. A depressão ela é uma dor profunda, ela é uma doença, ela não é frescura, porque muitas pessoas até banalizam o nome depressão quando passam por alguma situação de desequilíbrio na vida, de conflito, de dor mais profunda, já caracterizam eu estou depressivo. Então, depressão é algo sério, depressão, volto a dizer, é um transtorno. Quando a gente fala do tema de saúde mental e das dores emocionais, é o preconceito. Ao longo aí dos anos da história de psiquiatria, de psicologia, quem tinha transtorno era considerado uma pessoa impura, insana e que não podia viver em sociedade. Então, a gente vem dessa história. Então, muitas pessoas hoje estão em sofrimento emocional, mas não procuram ajuda, por vergonha, por medo do que as pessoas vão dizer, porque vão chamar ele de louco. Então, a depressão, muitas vezes, ela não tem um tratamento imediato. Porque, assim como qualquer outra área da saúde, qualquer outra dor, doença de saúde, a dor emocional, se ela for tratada no início, a gente consegue evitar que ela fique crônica. Então, uma porta de entrada da depressão é a ansiedade. E aí, Luiz, a gente vê que muitas pessoas hoje estão vivendo ansiosas, em desequilíbrio emocionalmente. E quando não cuida dessa ansiedade, vira uma depressão, que é uma dor mais profunda. O ser humano ele passa a ver o mundo cinza, sem cor e sem alegria. Assim, a senhora já passou pelo momento de depressão? Eu passei por um momento de tristeza profunda. Não deprimi, porque eu busquei rede de apoio. Eu tive, há 2 anos, eu perdi meu pai, e com 10 dias eu perdi minha irmã. Então, assim, foram dores muito profundas que eu vivi e que minha família inteira viveu. E se eu não procurasse minha rede de apoio, o que é minha rede de apoio? Ou a sua rede de apoio, ou a rede de apoio da Mirlene? Nós temos uma rede de apoio, que são aquelas pessoas ou aqueles lugares em que a gente consegue se apoiar.
Então, quando eu perdi eles dois de uma forma... Meu pai era idoso, então já vinha doente muito tempo, mas minha irmã estava saudável e teve um aneurisma e teve uma dor de cabeça em casa e já chegou praticamente morta no hospital. Ficaram os dois internados no mesmo hospital. Então, em 10 dias, os dois faleceram. Então, eu tive que buscar terapia, que é, na verdade, eu procurei minha psicóloga, porque eu tenho psicóloga, para cuidar das minhas dores também. Então, eu tive que fazer um tratamento psicoterápico. Eu tive que, junto da minha rede de apoio, não abandonar a igreja, porque a morte ela leva a gente para um momento onde a nossa fé é diretamente abalada, quando a gente passa por um momento de dor profunda, como a morte, perder alguém de uma hora para outra, que a gente ama muito. Então, eu busquei a igreja, eu busquei minha família, e eu estive mais perto da minha família nesse momento. Eu busquei meus amigos, eu busquei meu noivo, eu busquei meu trabalho, porque eu amo meu trabalho, amo o que eu faço. Então, eu fui buscando e cuidando de mim para que eu não deprimisse. E como um tema do podcast diz que é a alegria em tempos de dor, né? A dor ela precisa ser encarada como um sentimento comum a todos os seres humanos. A gente nunca vai viver uma vida onde não exista dor, tristeza, decepção, frustração. Mas a gente precisa entender que isso acontece em um determinado momento. Então, naturalmente, se você me encontrasse, Luísa, lá naquele momento que eu estava com a dor profunda, você não ia me encontrar sorrindo, você não ia me encontrar esperançosa, você não ia me encontrar aberta a novos projetos, porque eu estava vivendo um momento de dor profunda. E a gente precisa entender, eu precisava viver aquela dor. Eu precisava viver o luto. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não pega foto, não olha, mas eu preciso daquele momento. A gente não pode negligenciar as nossas emoções, porque lá na frente o preço vai ser maior. Então, naturalmente, eu agradeço muito a Deus que eu nunca deprimi, porque eu acompanho pessoas diariamente depressivas e eu sei como a depressão ela tira a vida e o potencial das pessoas. Mas eu tive uma dor muito profunda, que se naquele momento eu não cuidasse de mim e das minhas emoções, com certeza eu entraria em depressão. Todos nós já passamos, foi um momento de perda, dores e tudo. Por isso que escolhemos esse tema. Porque cada um de nós já passou por um momento difícil, tanto depressão, ansiedade, como perda. Eu mesmo fui uma. Aí assim, como é que nós podemos buscar esforço em nós mesmos, buscar alegria e tudo? É uma pergunta que daria outro podcast, que ela é bem ampla, né? Mas assim, como que você poderia encontrar alegria? Como que você poderia viver de novo e se cuidar? Primeiro, digamos, tendo acesso à informação correta. A gente vê hoje na internet muitas informações erradas, equivocadas. Na escola, nós com certeza tendo momentos como esse, projetos como esse, que a informação chegue ao maior número de adolescentes, ao maior número de pessoas, para que as pessoas entendam que não é vergonha você estar triste, que não é vergonha você ter ansiedade, que não é vergonha você estar depressivo. Eu acho que o ponto de partida é a informação chegar ao maior número de pessoas. E aí, depois disso, você ter consciência do momento que você está passando e você pedir ajuda. E essa ajuda, ela não precisa ser direta a um especialista, porque você pode, de início, achar que é algo muito distante de você. Você pode buscar ajuda com um amigo de sala, de sua confiança. Você pode buscar ajuda com o seu professor, professora, com a coordenação, com a direção. Você pode ter momentos se a pessoa que fica na porta, que é o vigia da escola, é aquela pessoa que você tem confiança, você pode buscar ajuda através dele. E aí é importante que você não silencie, que você fale, que você se expresse, que você entenda essa dor. E é bem comum as pessoas não aceitarem. Às vezes um amigo percebe. Eu já tive pessoas que eu atendi que foi a amiga que levou, né? Mas a pessoa precisa ir. Ela precisa se predispor.
A gente não consegue tratar, falando de psicologia, alguém quando ela não quer ser tratada. A gente consegue com a medicação, que aí entra o psiquiatra, entram os especialistas da área para fazer isso, mas para mudar a vida, ressignificar a vida, olhar a vida sobre um outro ângulo, entender as dores, falar das dores, o ser humano precisa querer, ele precisa estar aberto a isso. Mas não silenciar, eu acredito que sintetiza isso. Não silencie e busque referências de segurança. Às vezes vocês buscam, e é comum que eu também, qualquer coisa eu diga, eita, o Google, né? Eu vou aqui na internet buscar um apoio para mim de qualquer conteúdo. Então, é comum, isso aqui é bacana para a gente. A gente não vem aqui dizer que é ruim, óbvio, porque eu tenho acesso e salva a minha vida. Mas vocês precisam ter um raciocínio, um senso crítico sobre até onde isso aqui controla a minha vida. Eu perdi o controle de mim, eu hoje sou controlada pela tecnologia, então cuidado que vocês acessam como referência, inclusive para buscar ajuda, né? Porque a gente sabe que tem muitas fontes que não são seguras para vocês. A depressão é uma doença que não é física. Sim. Na depressão leva o suicídio. Por que leva a pensar em suicídio? Então, o suicídio, se a gente diz que a depressão é uma dor profunda, o suicídio é uma tentativa de se livrar dessa dor. Outro ponto bem importante para falar sobre o suicídio é que muitas vezes quando as pessoas cometem ou tentam, quando elas vão tentando, as pessoas dizem que é frescura. Né? Não sei se vocês já escutaram, mas assim, geralmente as pessoas, é frescura, ela está querendo chamar a atenção. Mas a gente pode ficar com essa frase de chamar a atenção. O chamar a atenção não é frescura, é um pedido de socorro. Então, geralmente, um suicida ou uma pessoa que está em sofrimento profundo emocionalmente, ela dá sinais. E, para isso, é preciso que as pessoas que estão ao redor estejam atentas. Né? E aí eu estou aqui com especialistas, professoras, que também colaboram muito com isso, né? De estar atenta ao aluno no ambiente escolar. Porque muitas vidas são salvas através desse olhar atento da equipe que forma uma escola. Verdade. Agora eu quero agradecer por a senhora ter vindo, nos honrado, né? Foi uma honra receber a senhora aqui. Eu quero agradecer e muito obrigada pela senhora ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Estou aqui ao lado de duas feras e não é à toa. Acho que a gente está indo para o final desse mês, que é das mulheres. Estou aqui numa bancada com mulheres maravilhosas. E eu tenho certeza que elas vão dar continuidade a essa pauta assim, com maestria. E eu agradeço a vocês, parabenizo. O nosso intuito é informar, conscientizar e direcionar e acolher adolescentes que estão em sofrimento. Então, que aqui na rede também de saúde do município, nós temos ambulatório de psicologia, nós temos psiquiatria, nós temos uma rede de apoio para as pessoas da comunidade. Então, é importante saber disso. Porque, às vezes, as pessoas não sabem disso. A gente tem um centro de atenção psicossocial que acolhe pessoas de transtorno e sofrimento mental grave. E a gente tem um ambulatório de psicologia aqui bem pertinho da escola, que também é um apoio para a saúde e para a educação. Tá? Então, procurem ajuda, não silenciem, continuem se cuidando e, através do autocuidado, cuidando de outras pessoas. Muito obrigada. Agora nós estamos com a professora Mirlene, que é enfermeira, e a professora Tainá. Queremos primeiro ouvir a professora Tainá. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? Agradeço ao professor Josival e a vocês da turma segundo M03 pelo convite. O interesse pela psicopedagogia surgiu durante a faculdade, né? A minha graduação em pedagogia, e aí desde criança eu tinha esse desejo de ser professora, né? A minha brincadeira favorita era brincar de escolinha e eu que era professora. E aí fiz o antigo magistério, que na minha época já chamava de normal médio. Eu fiz, era uma das últimas turmas, hoje em dia não existe mais esse curso.
que já habilitava para o trabalho em sala de aula. E aí, após isso, eu fiz a graduação em psicopedagogia e durante a graduação surgiu o desejo de me especializar em psicopedagogia e assim foi feito. É interessante porque a psicopedagogia ela ajuda muito o professor, né, durante o dia a dia da sala de aula para a gente poder entender o aluno, né, em toda a sua integralidade. É isso. Agora também queremos ouvir a professora Mirlene, que é enfermeira. Como surgiu o desejo de ser enfermeira? A história é longa, né? Mas eu vou tentar resumir. Primeiramente, quero agradecer a Josival, a direção, por essa iniciativa, a vocês, alunos do 2M3, não é isso? É um momento de interação muito importante, a gente precisa conversar, a gente precisa parar um pouquinho para refletir sobre algumas temáticas importantes, né? Então, assim, estão de parabéns. Como a Janine falou, na idade de vocês, que é ao término do ensino médio, vocês ainda estão no segundo, a gente fica muito preocupado com o que vai fazer, né? Que profissão seguir. Mas eu sempre trabalhei como professora, minha mãe tinha uma escolinha em casa, e eu, graças a Deus, posso dizer que eu já passei por todas as turmas, desde o maternal, da pré-escola, até na graduação. Inclusive, tenho professores que já foram meus alunos na UNEAL, né? Fui professora também substituta na universidade. Então, eu passei em todas as turmas. Mas, na minha adolescência, eu tinha um desejo de fazer medicina. Eu tinha esse brilho na área de saúde. Na época, minha mãe não podia bancar em outra cidade, porque não tinha em Arapiraca, por exemplo, só Maceió. E no mesmo ano eu prestei vestibular na UNEAL para biologia. Então eu sempre pensei assim, já que eu não posso fazer a medicina, eu vou fazer algo na minha área. Então é isso que eu falo muito para os meus alunos. Tem que trabalhar essa área. Então se você gosta de história, pode fazer direito. E assim você tem as opções. E eu, como já trabalhava como professora, me realizo como professora. Mas tinha aquele desejo no meu coração e eu acredito que é interessante você se arrepender daquilo que fez. Então eu disse, não, quando eu terminar a faculdade, que eu tiver meu dinheiro, aí eu paguei a faculdade particular, fiz enfermagem no SESMAC e passei 10 anos sem exercer enfermagem. Porque eu já trabalhava na educação, era concursada do Estado e não tinha uma oportunidade de emprego na área que eu tinha terminado. Então, há 3 anos e pouco é que eu comecei a exercer a enfermagem, né? E aí tive que me especializar, porque toda formação precisa de especialização, porque ninguém é bom em tudo, né? E também sou super realizada, porque o enfermeiro ele também é um educador, né? A saúde, o seu princípio é a prevenção. Então, tudo tem que começar da prevenção, e a prevenção é uma parte educativa. Então, foi mais ou menos assim que surgiu a Mirlene, professora e enfermeira. Como o nosso tema é Alegrias em Tempos de Dores, nós estamos relatando as dores da depressão, ansiedade e perda e como ter a alegria. Agora nós iremos falar sobre a dor da perda. Primeiramente, bom dia. E eu gostaria de saber o que é a dor da perda. Então, vamos lá. Eu falei aqui para a Tainá, vamos tentar interagir, né, Tainá? Assim a gente vai conversando um pouquinho para uma contribuir com a outra. Olha, eu trouxe uma abordagem mais fisiológica, como enfermeira. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu peguei as 2 palavras, felicidade e dor. Como é que se processa isso dentro do nosso corpo, né? No sistema nervoso central, porque é ele que comanda tudo. Então, quando a gente fala da palavra inicial do tema, que a gente tem que passar pela dor também com a questão da alegria, aí eu trouxe uma fisiologia geral da felicidade da dor. Mas abordando a questão da dor, eu só queria mostrar aqui para vocês nas imagens que todos os sentimentos se processam no cérebro. Então, existem regiões específicas que recebem estímulos de dor, de sofrimento, de alegria, e que são processadas e que a gente pode estimular. Então, é como se fosse o corpo, o músculo. Você pode exercitar o seu cérebro para passar pela dor, né? Para estimular a alegria. E isso é bem interessante. E aí, como você falou, como se processa essa questão da dor, ou o que é que causa essa angústia,
Eu coloquei aqui um slide bem interessante para mostrar sobre essa questão da dor, da fisiologia da dor, né? Que eu falei que realmente se processa dentro. Primeiro, a gente teria que abordar quais são os tipos de dores. Tem a dor crônica, né? Tem a dor aguda. A dor crônica é aquela que se prolonga mais. A aguda, tipo, eu levei uma topada, doeu. Mas eu vi um comentário anterior falando sobre a questão da depressão e algumas pessoas pensam que ela não tem dor física, mas existe sim. Para vocês terem uma ideia, existe a dor do órgão fantasma. Uma pessoa amputa uma perna e ela ainda sente aquela perna amputada doer. Então, para vocês terem uma ideia, que a parte, as coisas externas, tipo a vida, uma decepção amorosa, uma perda, ela causa dor física. Certo? Tem regiões do corpo, que o tema é muito diverso, não dá para a gente se aprofundar muito, como se dá essa transmissão. Mas existem regiões do nosso corpo que processam essa dor. Então, a cabeça, com preocupação, ela dói. Ah, eu não paguei o meu boleto hoje. A cabeça dói. A dor não é de mentira. Certo? Porque aquela dificuldade provoca sensações, emoções, liberação de hormônios específicos, que fazem com que você sinta dor de verdade, certo? Aí tem aí tristeza, vai atacar o pulmão, você fica com falta de ar, com aquele taque cardíaco, né? Coração, estômago, angústia, frustração já vai afetar o pâncreas, medo, rins. Então, é interessante como o corpo fala com relação à dor, certo? E como a gente pode reagir tendo esse conhecimento para que isso não aconteça, porque a gente escuta muito também até pessoas que têm CA, câncer, que foram desenvolvidas depois de um período de muita dor, né, de sofrimento, porque isso vai acarretar os órgãos e pode no futuro desenvolver uma doença. Então a questão da depressão é uma questão de saúde também, é uma saúde mental, né? E a gente precisa dar ênfase e parar com essa história que é brincadeira. Outras pessoas também, não levando para a parte da religião, falam que é falta de Deus. E a gente tem relatos de padres com depressão, pastores que tentaram suicídio, pessoas da igreja. Então não tem nada a ver com religião. Procure Deus, vá orar, vá rezar, né? E não é isso, é como a obesidade. A obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então, quem come demais compulsivamente, não é porque ele quer. Ele tem uma dificuldade, ele precisa de ajuda, precisa fazer terapia. Não é só dizer, não toma, não come isso não, que você vai... Está fumando cigarro, você vai ter câncer do pulmão. Mas a pessoa não consegue. Né? No meu último plantão, uma colega minha estava mostrando um exame a um cardiologista, ele falou, vai ter que fazer um cateterismo, viu? Aí ela ficou assim. Quando ela voltou, eu senti o cheiro do cigarro. Eu disse, mulher, tu estava fumando. Ela disse, eu não aguento não, Mirlene, é o vício. Quer dizer, o médico disse, olha, o seu coração está mal, você vai ter que fazer um cateterismo. E ela, ó, cigarro na mesma hora. Então é complicado você olhar para uma pessoa com depressão e dizer, para, você não está sentindo essa dor não, se levante, vá passear, vá sair. Então o que eu queria frisar nessa parte da minha fala agora é que existem dores físicas. Não sei se a Tainá também poderia contribuir com isso. Para o campo da psicologia, a dor, ela vem como um sentimento negativo, né? Que aí desencadeia vários fatores que afetam diretamente na vida do ser humano, né? Como, por exemplo, a falta de ânimo. Falta de ânimo para fazer as coisas, que a gente pode entender também como um estado depressivo. Eu gostaria de perguntar também se vocês têm medo da morte. Com certeza. Eu, como professora de biologia, eu estava comentando isso ontem. As características dos seres vivos, ciclo vital é uma delas, né? Então, todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, evolui, reproduz e morre. Mas ninguém quer morrer, né? A gente acredita que o que seria uma morte ideal, vamos dizer assim, a dos sonhos, é aquela que você consegue atingir na sua velhice, né?
em casa, com toda a família, o conforto, a gente tem aquele sentimento que a vida vai acabar. Mas ninguém quer morrer, né? Jovem, com tudo pela frente, com planos, com sonhos. Eu acho que isso é um medo que todo mundo tem. Agora, a diferença é como a gente vai encarar, porque eu não posso ficar pensando, por exemplo, dar um exemplo para você. Uma pessoa tem um diagnóstico terrível de um câncer. Então, tem pessoas que em uma semana morrem, certo? E tem outras que conseguem lutar, tratamento e até vencer. Aí você se pergunta, de repente uma coleguinha da escola foi diagnosticada com uma doença como essa, a gente já dá logo um atestado de morte, né? E aí eu estou super saudável, atravesso a rua ali e morro com um acidente. Então, a doença não é uma sentença de morte, é como você encara ela. Então, é importante ter essa cabeça boa para receber uma coisa negativa, um diagnóstico como esse, e saber lidar. Outra coisa que a gente trabalha muito no hospital é pacientes em cuidados paliativos, por exemplo. O que é um paciente em cuidado paliativo? É quando o médico chega para a família e diz assim, olha, ele não tem mais jeito. Sinceramente, a gente não pode mais fazer nada. O que a gente pode fazer por ele é dar o conforto, uma qualidade nesses últimos dias de vida. Aí você prefere que ele fique numa UTI isolado, ou você quer ficar com ele aqui na enfermaria, pegando na mão dele, conversando com ele, e muitos familiares preferem ficar junto. Mirline, é verdade. O meu medo da morte, ele não vem no sentido de eu ter medo de morrer, mas no sentido de o que a minha morte vai causar para as pessoas que ficam, né? Como vai ficar minha mãe perdendo uma filha? Como vão ficar meus futuros filhos perdendo uma mãe? Então, o meu medo da morte é relacionado a isso. E também, eu tenho muito medo de perder a minha mãe. Então, é mais nesse sentido do sofrimento mesmo que a morte causa. Eu gosto de saber como é passar por um momento de luto. Olha, eu vou falar a minha experiência como enfermeira, viu? Eu aprendi muito nesses anos que eu passei lá no hospital, porque eu tinha uma preocupação muito grande. Eu sou meio esponja, tipo assim, eu estou sentindo uma dor, olho no Google, eu sinto tudo que está ali. Meu Deus do céu, se eu for ler a bula do remédio, eu tenho todos os sintomas que apresenta lá. Até eu não gosto de ler. E aí eu pensei, nossa, como é que eu vou trabalhar lá se todo o plantão morre 2, 3, eu tenho que fazer o pacote, tem que fazer o eletro para confirmar o óbito, e a família lá chorando, e o povo... Como é que eu vou reagir com isso todos os dias do meu trabalho, é um trabalho pesado, e ir para casa feliz da vida, sem levar tudo aquilo para casa. Então, eu tive que me trabalhar, psicologicamente falando, para esse ambiente. E, às vezes, algumas pessoas falam que quem trabalha na saúde é frio. Não é frieza. É um mecanismo de defesa, que é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho lá vários pacientes em cuidados paliativos, idosos, que já 90 anos, 100 anos, está chegando muitos pacientes assim idosos, que está sofrendo, gente, ali, né? Que está assim, lutando pela vida, e você vê que não tem mais um prognóstico de melhora, né? E de repente tem o óbito. Então, o que é que eu trabalho na minha mente? Eu fiz a minha parte, né? Eu dei o conforto que eu podia dar a ele. Se ele estava precisando de oxigênio, ele estava no oxigênio. Se ele estava precisando de comida, tinha a sonda nasoenteral para ele comer. Ele não estava passando fome. Ele estava sendo higienizado, limpo. Então, depois, quando ocorre tipo óbito, a gente tem aquela sensação de que fiz a minha parte, né? Ele não morreu com negligência ou deixei de qualquer jeito. Então, isso traz um conforto, porque era uma pessoa que a gente estava esperando que aquilo acontecesse. Também é diferente quando chega uma coisa de emergência, uma pessoa que estava aqui agora e de repente morreu. Aí a reação também é diferente, depende. Né? O que a Tainá falou da família é muito interessante, porque às vezes acontece, já teve casos em Palmeira, de chegar o filho morto no hospital, acidentado, e era o pai, o médico, que atendeu. E na hora, ele estava tão melado de sangue, que ele não reconheceu o próprio filho.
Então, nessa hora, gente, não tem quem seja profissional que não, agora eu vou fazer a parte técnica, não. Então, por exemplo, em cirurgias, em caso de emergência, quando tem um parente, eles são afastados. Porque você psicologicamente não tem como, a gente fica sem ação, certo? Aconteceu também esses dias um acidente, a gente chegando em Garanhuns, o motorista, ele teve uma hemorragia intestinal, ele começou a vomitar sangue, coágulos de sangue. E como ele era muito conhecido meu, a gente sempre ia com ele, eu fiquei sem ação. Eu tive que ligar para o meu esposo para dizer qual era o número da ambulância, o SAMU, que eu não lembrei. Então, quer dizer, por mais que você tenha preparo, na hora, quando é uma pessoa que você conhece, a reação é totalmente diferente. E se levasse a culpa, já aconteceu de levar a culpa? Não, é como eu falei para você, como eu trabalho essa parte de que eu fiz a minha parte, eu não levo culpa. Certo? Porque a gente sabe que a morte, como a gente falou, é um processo natural e que eu não tive culpa daquela morte. Agora, diferente de você ser negligente ou não atender ou não fazer um procedimento que precisava, aí eu acredito que você tem aquela culpa. Poxa, se eu tivesse feito isso, que é uma preocupação. Eu tenho especialização, por exemplo, em obstetrícia também, mas eu não gosto de parto. Porque o pessoal diz parto normal, mas eu não acho tão normal. E os médicos deixam a enfermeira obstetra mais sozinha. E acontece, muitas vezes, a morte do bebê, a morte da mãe, por falta de um atendimento certo e na hora correta. Então, eu acho que eu não conseguiria dormir direito, sabendo que aquela criança morreu, aquela mãe, porque eu não soube fazer um procedimento ou alguma coisa naquela hora, ou faltou alguma coisa. Mas já me deparei na saída de um plantão com uma acompanhante parindo. 7h da manhã, eu não sabia nem que a menina estava grávida, era uma acompanhante, porque eu trabalho na clínica médica e cirúrgica. Aí corre que a acompanhante está ganhando neném. Quando eu cheguei lá, a criança já estava coroando, estava lá sentada na cadeira do acompanhante e eu tive que fazer o parto. Né? Depois, quando eu fiz o parto, eu fui para casa chorando. Não por conta do medo, que na hora a gente fica meio anestesiada, mas porque eu pensei, e se tivesse dado errado? Né? Aí iam questionar, porque aquela acompanhante grávida estava fazendo numa clínica médica, mesmo sem ser paciente. Se deu certo, foi maravilhoso, mas se tivesse dado errado, tinha sobrado também para um enfermeiro. Então, assim, na hora do medo, a gente tem que ir. Mesmo na dor, no medo, você tem que ir. Não adianta, por exemplo, tem gente que fala lá, eu não posso ficar aqui não, porque todo paciente pode ficar com acompanhante. E tem muitos pais idosos que ficam sozinhos. Porque o filho não quer ficar. Ah, porque eu não sei fazer isso, eu tenho pena. Agora não é hora de pena, é hora de ação. Porque depois que as coisas acontecem, a nossa consciência fica limpa. Eu fiz a minha parte. Eu acho que o de você não ter culpa é você trabalhar, fazer a sua parte. Entendeu? Por que muitos filhos se revoltam, ficam angustiados quando perdem um pai e uma mãe? Porque nunca deu um abraço, um beijo, amor. Aí depois fica com remorso. Né? Mas se você é presente, você participa, você não tem esse sentimento. A gente pode observar, aquele filho que menos faz é o que mais chora no velório. Né? E se joga no caixão e faz aquele escândalo. E aquele que cuidou todo dia, que limpou, que ajudou, que colocou a comidinha na boca, está lá triste, mas contido. Né? Tipo assim, ela estava sofrendo, eu fiz a minha parte, ela descansou. Né? Diferente do outro que não fez nada e agora se arrependeu. Então, acho que essa questão de se trabalhar, fazer a nossa parte, que vai dar um alívio, não é que fica bom. Porque é como a gente comentou, tem que sofrer. Não adianta você chegar no velório e dizer assim, mulher, não chore não, se conforme. Foi a vontade de Deus. Deixa a pessoa chorar, ela precisa daquele luto. A tristeza, o sofrimento, a dor, a alegria, ela tem uma importância, ela ensina a gente alguma coisa. Então, a dor, ela também ensina. Primeiramente, agradeço por você estar fazendo presente aqui. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é possível sentir alegria depois de ter passado por momentos ruins?
Eu acho que a alegria, né, nos momentos que a gente está passando por uma dificuldade, por um luto, né, ela vem muito das pequenas coisas, né, como, por exemplo, ouvir uma música que você goste, que lhe dê conforto. E aí já afeta também a dopamina, que Mirlene pode falar com mais propriedade sobre isso. Comer uma comida que é a sua preferida, uma comida que você goste, né? A alegria também pode vir por uma companhia de uma pessoa que você se sente bem, se sente à vontade para desabafar, para chorar. Então, não necessariamente precisa ser algo extremo, né, de uma certa grandeza. A alegria pode, sim, estar nos pequenos detalhes. Isso mesmo, Tainá. E só assim, complementando, a gente pode exercitar o cérebro para ser feliz. Então, coloquei ali naqueles slides, por exemplo, como já foi citado, né? Se doe. Às vezes, quando você faz um trabalho voluntário, você recebe mais do que dá. Às vezes, eu estou levando comida para uma criança carente. De repente, eu aprendo que eu estou reclamando da comida que eu tenho em casa e ela não tem nada. Então, é um aprendizado. Eu estou trabalhando a minha mente para ser feliz com aquilo que eu tenho. Porque eu nunca vou poder ter tudo, né? Que é uma coisa interessante que hoje muitos especialistas falam que a melhor forma de educar um filho é privando ele das coisas. Só que nenhum pai quer privar, né? Então, eu lembro, o que eu não tinha, eu quero dar para minha filha. Mas isso, às vezes, erra, porque estraga, né? Então, tem filhos, tem adolescentes como vocês, que estão se cortando e ameaçando se matar porque a mãe não comprou um iPhone, que não pode, né? Você sabe quanto é um? E o que sacrifício ela vai fazer para ter um iPhone? Né? Ou então se cortou, disse que vai se matar, tomou remédio, porque não foi para um show, porque não comprou um tênis, porque não comprou uma calça. Então, tem que se trabalhar essa questão. Aí tem a questão de agradecer, também exercitar a mente, né? Para você trabalhar essa tristeza e ser feliz. Agradecer. Eu achei interessante a Débora Seco falando quando a mãe dela morreu, Tainá. E ela disse que quando amanheceu o dia, ela começou agradecendo e valorizando a vida que ela tinha. Porque às vezes a gente não dá valor. Então a gente às vezes aprende que quando você perde, você está ganhando. Você tem que valorizar, porque a vida ela é muito rápida, né? Não dramatizar muito, também exercita e você aprende a ser feliz, né? Amanhã é um novo dia, não precisa se jogar, se espernear, tem que ter calma, que as coisas se resolvem. Ser positivo, valorizar os relacionamentos que você tem com a família, com os amigos. Cuidar de você também como um todo. E seguir as suas paixões, o que você ama, porque isso é o que motiva a gente a ser feliz. É você ter essa busca. E falando na fisiologia da alegria ou como ser feliz, como a Tainá falou, existem hormônios que são liberados no nosso corpo, né? A dopamina, a oxitocina, a serotonina, a endorfina. Para ficar feliz, por exemplo, praticando algumas coisas. Aí tem aí a dopamina, dormir libera a dopamina, certo? Fazer exercícios diariamente, comemorar conquistas diárias, coisas simples, gente. Né? Aí toda vez que eu chego em casa, que eu pergunto à minha menina, ela é bem fechada, calada. E aí, como foi a escola, como foi isso? Eu sempre pergunto, ela diz, normal, ela só usa essa palavra. Adolescente é triste, viu? Normal. Ela só usa essa palavra. Eu digo, normal, meu Deus. Foi, mãe, normal, não usa outra. Aí tem a ocitocina, meditar, abraçar alguém, olha, abraçar. Você estimula um hormônio que vai te trazer um bem-estar e uma felicidade. Ó. Fazer um ato de generosidade. Tá? A partir de hoje, faça algo por alguém. Não é só dar uma cesta básica. Às vezes é uma palavra, um gesto, né? É como a gente falou na sala. Tá todo mundo junto e sempre tem aquele aluno caladão, que é um dos indícios da depressão, é isolamento social. Aí você vai fazer um trabalho em equipe e deixa aquela pessoa de lado. Acolha, né?
Chame, já que ela não interage com a turma, seja esse auxiliador que vai puxar, não vai fazer... Às vezes é uma pessoa super inteligente, você chama um colega malandro, que não vai te ajudar em nada no trabalho, e deixa aquele que é tão inteligente, porque ele é caladinho e isolado, né? A serotonina, agradecer todos os dias, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais, e a endorfina, praticar hobbies, o que você gosta, rir com pessoas especiais, cantar e dançar. Então, assim, para ser feliz ou para diminuir a dor, a tristeza, tem que ter uma vida saudável, praticar esporte, ouvir música. A gente pensa que isso é besteira, mas não, porque tudo se processa no cérebro. E ele dá uma reação, né? Inclusive a música, ela é maravilhosa e tem muita coisa para a gente comentar. Se a gente for aqui, vai virar à noite, mas é bem interessante. Depois eu posso disponibilizar esses slides, porque se os alunos quiserem ler, né, tem muitas dicas interessantes de que você pode praticar, do que você não pode, para melhorar essa questão da alegria fisiologicamente, né, do funcionamento. E, inclusive, a música é uma delas. A música, ela mexe, né, com algumas regiões específicas e estimula muita coisa boa. É tanto que eu não sei vocês, mas às vezes eu choro com a música, né? A gente fica alegre com a música, ela traz sentimentos, ela traz recordações, então é bem interessante. Eu queria saber se o sofrimento e a dor podem ser caminhos para conquistar a alegria, se fazem parte disso também. Eu acredito sim. Inclusive, eu vou deixar esse filmezinho como dica para vocês assistirem, né, divertidamente, que é um filme da Disney, não sei se vocês já assistiram, e os personagens ficam lá dentro da cabeça da menina e ela tem todos esses sentimentos, medo, tristeza, alegria, repulsa, raiva, que todo mundo tem. Mas, no final da conta, no síntese do filme, ela passa a ideia de que nós precisamos ter todos esses sentimentos. Então, quem nunca ficou triste? Né? Quem nunca teve algum momento de raiva, de medo? Então, não é uma pessoa normal. Tá? E aí, cada sentimento desse vai trazer um aprendizado para você poder passar por todas as fases da sua vida. Então, a gente vai ter que um dia perder alguém que a gente ama, para a gente valorizar quem está presente. Entendeu? A gente vai precisar ter medo para ter mais cautela. Já pensou se ninguém tivesse medo? O medo é um sentimento até de sobrevivência. Né? Você vai acelerar, empinar a moto. Se você não tem medo de morrer, de levar um acidente, de se arranhar, aí todo mundo ia morrer logo, viu? Então, o medo é um sentimento bom. Certo? A tristeza é um momento que você vai se autoavaliar, né? Porque você está passando por aquilo, o que será que você fez de errado, que você poderia mudar, né? Mas amanhã é um novo dia, eu vou consertar, vai dar certo. A alegria, então, é maravilhosa, né? Mas ela não é eterna. A nossa vida é um quadro de momentos felizes, momentos. Então, nem todo namorado é love, nem todo casamento é love, nem toda família é love. Tem família que tem problemas, né? Mas é a sua família, né? Repulsa, nojo, se afastar, a gente também tem esse sentimento, certo? Às vezes até de egoísmo temos, e é normal no desenvolvimento da criança ela ser egoísta, né? Às vezes a mãe quer brigar, divida o brinquedinho, não, mãe, é meu, porque ela ainda vai aprender a compartilhar. Então, primeiro ela quer tudo para ela, depois é que ela vai compartilhar. E raiva. A raiva também é bom, porque senão, principalmente você está trabalhando com alunos, com escola, a gente não pode ser passiva a tudo. A gente tem que brigar pelos nossos direitos. Tá, os representantes, é prefeito, é vereador, é deputado, eles têm que cumprir a sua função, eles são pagos para isso, eles são representantes do povo. Eu tenho raiva, eu quero meus direitos. Você vai incentivar um aluno a ser passivo, só amor, né? Tem que ter um momento de explosão. Agora, claro que essa explosão tem que ser controlada, senão a pressão sobe e você morre. Mas cada sentimento é importante. Primeiramente, bom dia.
E a minha pergunta é a seguinte: como encontrar a alegria e o que acontece com o nosso corpo quando a gente sente alegria? Inclusive a alegria. E aqui nessa imagem mostra direitinho o sistema límbico, né, do nosso cérebro, onde ele recebe esses estímulos nervosos, e tem os neurônios, são as células nervosas, que vão estar agindo nessa região. E aqui a gente tem algumas curiosidades sobre o cérebro, por exemplo, que ele pesa em torno de 1,5 kg, 75% dele é formado por água. E bem interessante, eu achei mesmo na área de saúde e sendo professora, é que o cérebro não sente dor. Então ele recebe os estímulos de dor, mas ele mesmo não sente. Então, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica? Ela perde o movimento, né, paraplégica da cintura para baixo e tetra do pescoço para baixo. Então, você está lá furando o pé dela, mas a correntezinha que leva o estímulo até o cérebro não foi cortada. Então, ela não sente, porque não levou o estímulo até o cérebro. E ele voltar e dizer, epa, está doendo aquilo ali, né? E é bem interessante. Outra coisa sobre a questão da dor, que tudo que se processa nessa região frontal, nesse córtex visual, essas imagens, as recordações, elas trazem esses sentimentos. E eu queria mostrar essa imagem mais fisiológica para vocês entenderem que realmente se processa algo dentro do nosso corpo que é importante, que não pode ser negligenciado, essa questão da dor, viu? Principalmente com relação à depressão, à ansiedade, que realmente você sente dor. E interessante dos hemisférios é que nós temos o lado esquerdo, que é mais raciocínio, é mais ligado para essa questão do cálculo, realista, crítico, matemático, detalhista. E o nosso lado direito é um hemisfério mais voltado para essa questão do abstrato, do artístico, do intuitivo, da criatividade. Então, nós temos até hemisférios. Isso quer dizer o quê? Que se você levar uma pancada, um acidente, perder parte da massa cerebral, você pode ter problemas. Então, aconteceu muitas vezes a pessoa passar por um acidente e ficar agressiva. Era uma pessoa tão amorosa e, de repente, chama palavrão, bate no pai e na mãe, porque atingiu uma região do cérebro que era responsável por isso, né? E aqui existem a química das emoções, então cada hormônio que a gente relatou tem uma composição química, para vocês verem a importância da biologia, da química no nosso dia a dia. A gente aprende muito, né, de como se relacionar. E a gente já falou dos hormônios que vão ser estimulados, né, através de algumas práticas do nosso dia a dia. Então, seria fisiologicamente falando mais ou menos isso. Mirlene, quando você fala que o cérebro não sente dor, quando a gente diz que está com dor de cabeça, né? Eu imaginava que era dor no cérebro, mas aí já vi que não. Então, a dor de cabeça, ela é onde? Olha só, foi bem interessante a sua pergunta, porque a massa cefálica é como a questão do colo do útero da mulher. Ele é indolor. Então, por isso que é difícil de você diagnosticar precocemente assim, um câncer no colo do útero, se você não faz os exames de rotina, né? Porque você visualiza uma lesão ali. Então, esse processo a cabeça é uma parte como qualquer outra do corpo. Então, você tem estímulos que leva e diz que é na região da cabeça. Mas quando eu falei assim, da questão cerebral, é a massa cerebral que não dói. Ela é indolor, porque a função dela é receber os estímulos e não sentir. Né? Então, assim, a cabeça é um órgão, é uma parte, tem as fossas nasais, geralmente quem tem sinusite fica com secreção nessa região, né, do seio nasal. Então, você tem partes da cabeça e não a questão da massa cefálica, seria mais ou menos isso. E a enxaqueca é uma dor muito persistente, inclusive a Janine havia comentado da irmã dela que teve aneurisma, né, que é um rompimento de uma artéria na cabeça, pode provocar uma hemorragia e levar uma morte bem rápida. Entendi, interessante. Uma pergunta muito importante, como o tema é alegrias em tempos de dores, o que é a alegria? Assim, no ponto filosófico, a alegria sincera não é um estanque, mas o processo contínuo da realização humana. O sorriso, muitas vezes, é melhor do que o dinheiro,
porque ele cura, abre portas e proporciona felicidade. No ponto psicológico, como é isso? A alegria, no campo emocional, ela é uma emoção positiva. E ela surge diante de eventos agradáveis, de eventos que nos dão prazer, contentamento. Então, a alegria ela surge daí. É importante frisar também que o ambiente ele interfere muito se a gente pode estar alegre ou não, né? Se a gente está num ambiente que ali a gente vê que tem pessoas que a gente não gosta, né? Ou que tem muita briga, não tem muito como ser feliz nesse ambiente, né? Como ser alegre. Então, a alegria ela está também relacionada ao ambiente em que se vive. Agora, no enfermeiro, no ponto medicina, né? O que é alegria? Seria mais no lado, na fisiologia, né? Como a gente falou, são liberações de hormônios, de estímulos, que chegam em regiões específicas do cérebro. A gente tem que falar assim mais criticamente, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estou apaixonada, aí a gente usa muito o coração, desenha o coração, que não é daquele formato, né? Ai, meu amor, mas é tudo aqui, não é? O coração bate porque, ao ver a pessoa amada, que nessa região que é relacionada à visão, você estimula sentimentos, emoções, aí o coração... Aí vem o frio na barriga. Aí vem o frio na barriga, as pernas dão uma tremedeira. Todas essas características de quem a gente pensa que está apaixonado, é ele aqui, ó, que está mandando essas informações. Então, a alegria e todos os outros sentimentos nada mais é um estímulo que o cérebro recebe para desenvolver ou desencadear essa emoção. E aí a gente viu que você pode, de acordo com esses mecanismos, direcionar a melhora. Por exemplo, você vai para uma psicóloga, está com depressão, pratica um esporte, porque ela já sabe, a serotonina, os hormônios tais são liberados através da prática. Escute uma boa música, vá viajar. Então, ela vai citando listas de coisas que você poderia fazer que ia estimular, né, a liberação desses hormônios que vão agir no sistema nervoso central para te proporcionar essa sensação de alegria. E não sei se seria o encerramento agora, mas essa imagem aqui eu trouxe para sintetizar o tema dessa abordagem, que é a felicidade em tempos de dor, ou a dor, ou a relação da dor com a felicidade. Imagine como a mãe não sofre e a dor de um parto como que é. Vê o semblante dela de dor, mas ao mesmo tempo ela está tão feliz que o cérebro dela libera esses hormônios da alegria, do bem-estar, né? Da felicidade, que supera a dor do parto. Porque se for só a dor do parto, é complicado. Se a gente for olhar a fisiologia de um parto, não é nada fácil, né? É sofrimento. Tem mulheres que passam dias em trabalho de parto, em dilatação, sangramento e tal. Aí, de repente, vê o filho, aquela dor acabou, né? Então, o sofrimento, a dor, né, foi superada pela alegria naquele momento. Então, cada coisa... Mas sem a dor, ela não teria parido, né? Então, assim, cada coisa teve a sua participação. Mirlene, eu acho que essa imagem ela é perfeita assim, para sintetizar o tema desse debate, né? A dor física que a mulher sente durante o trabalho de parto e ao mesmo tempo, essa emoção, essa alegria que não tem nem explicação, né? De você estar ali recebendo o seu filho. Então, eu acho que aí realmente sintetiza muito bem o tema. Não é romantizando assim que a dor traz alegria, mas a gente aprende muito com a dor, com a perda, com a limitação, sabe? De tudo. A gente valoriza mais, sabe? Por isso que às vezes eu fico pensando que é interessante a gente não dar tudo para os nossos filhos com relação a privar de algumas coisas, porque ele aprende, né? Aprende a valorizar. Até o lápis que se compra, o caderno que ele não usa e joga para lá. Tudo, gente, tem um preço, tem um sacrifício, né? O seu pai trabalhou para aquilo, então tem um esforço, valorize, né? Eu lembro que
Eu estudei em escola pública, também estudei em escola particular, e eu tinha essa preocupação de ser um bom aluno, porque minha mãe se esforçava para me dar aquilo ali. É como se fosse... Eu precisava devolver para ela, pelo menos como boa aluna, em notas, aquele sacrifício que ela tinha em me dar aquilo ali. Coisa que a gente não vê hoje, né? Os pais, eles não participam muito dessa questão da vida da escola. Então, aí, às vezes o filho, como já foi comentado, vem e não traz um material, não traz nada. Então, o que ele veio fazer na escola? Né? Existe o sacrifício da escola, de estudar, tem, mas existe os frutos, né? Tem coisa boa. É um lugar de amizade, tanta gente estava com saudade, porque aqui conversa, aqui interage. Você está se formando e preparando o seu futuro. Então, tudo tem um retorno positivo. Agora, para encerrarmos, eu queria perguntar qual é o conselho de vocês para passarmos por esse momento de dores, para termos alegria? Olha só, eu sou muito girassol. Eu adoro essa flor. Eu acho que o modelo a seguir é do girassol. Que é o girassol é uma planta, uma flor, que às vezes a gente não correlaciona ela como um ser vivo, que tem sentimentos, que tem sensibilidade, e aí ela mostra que ela gira em torno do sol. Então ela não está parada, tá? Ela está sempre procurando. Então, se aqui não está bom para mim, se o sol não está brilhando aqui, eu vou virar para onde ele está. Eu não vou ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Eu não vou ficar esperando que alguém traga felicidade para mim. Eu vou procurar a felicidade, entendeu? Eu tenho um defeito que eu estou me trabalhando muito. Eu comecei isso esse ano. Para mim, ser feliz era os outros que estão ao meu redor ser feliz. Entendeu? Então, é como a Tainá falou, ela não tem nem tanto medo dela morrer, mas de alguém morrer. Então, é tipo assim, eu sou muito preocupada com a minha família, em eles serem felizes. Às vezes eu não sou. Entendeu? Então, a gente precisa também pensar em si. O que é que eu estou fazendo para mim ser feliz? Certo? E às vezes a gente acaba se moldando, se adaptando, se negligenciando para que o outro seja feliz. E quando a gente também precisa se olhar para ser feliz. Isso em pequenas coisas, entendeu? Às vezes a gente só está estudando aquilo porque fulano quer. Eu só estou fazendo isso porque o fulano quer. E o que eu quero, né? Para mim ser feliz. Então a gente precisa se autoavaliar, né? E tá sempre pedindo ajuda, apoio, se você precisar, porque pedir ajuda não é fraqueza, certo? Agora, procurar as pessoas certas, porque tem muita gente que não soma. E isso também é uma coisa que vocês só vão aprender levando lapada. Não adianta a mãe e o pai falar, minha filha, essa amizade. Você vai ter que sofrer a decepção. Olha como é interessante, né? Passar pelo sofrimento para poder você entender, né? Quantas vezes a gente não passou aqui, por exemplo, por experiência de aluna na idade de vocês que ia desistir de estudar. Aí, como era de menor, a gente manda chamar o pai e a mãe e tal. Aí vem com o namorado, que ela vai casar. E Mirlene, o rapaz assim do lado, ele não deixa ela estudar. Ele não quer que ela estude. Menina, me criou uma coisa assim dentro de mim, aquele negócio da raiva. Eu disse, poxa, uma mãe cria uma filha com tanto carinho. Aí um cara de fora vai dizer o que ela vai fazer da vida dela. Né? E que amor é esse que negligencia o futuro, uma oportunidade, que quem ama quer o melhor, né? Então, assim, ela teve que passar pelo sofrimento, né? Ela teve que sair da casa da mamãe e do papai, com tudo na mão, para ir para uma casa, para sofrer, para ficar isolada, para não estudar, para não sair, para não sei o quê, para poder aprender que não era aquilo para a vida dela. Mas se a mãe falasse, minha filha, vai estudar, você é nova, ela ia escutar? Ela escutou? Não. Ela teve que sofrer. Então, algumas pessoas... Mas, ao mesmo tempo, tem aquela frase, não precisa provar do veneno para saber que morre. Então, a gente também pode tirar lição pela vida das outras pessoas. Né? E aí você começa a se questionar, que amor é esse que é tão egoísta?
que não quer que eu estude, não quer que eu cresça, não quer que eu seja feliz. Ele já perguntou para mim o que é que eu quero para me ser feliz. Aí eu quero me formar numa faculdade. Aí eu em casa vou ser negligenciada. Vocês viram na internet as alunas mangando, né, tirando o sarro de uma aluna de 40 anos. Eu já estou velha, gente, eu estou com 43, né? Então ela entrou para a faculdade e as alunas mangando dela lá, dizendo que ela já era para se aposentar, isso não é idade para estar na faculdade. Então ninguém sabe o que ela passou, se ela deixou de estudar para trabalhar, para criar os filhos, e agora ela quis realizar aquele sonho que ela tinha, e tem idade para estudar, tem idade para a gente ser feliz, né? E aí, porque você é uma aborrecente, acha que tem que ser de tal idade para poder estudar, tem que ter tal idade para você ser feliz, entendeu? Então a gente precisa também, além de olhar para as outras pessoas, olhar para si mesmo e procurar essa felicidade, porque ela não está tão fácil, né? E aí a gente vai nessa busca constante até os últimos dias da nossa vida procurando ser feliz. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um dia mais, um dia menos, e é assim a vida. Pegando o gancho na fala de Mirlene sobre fazer outras pessoas felizes e às vezes esquecer da gente, é importante que a gente saiba que para as pessoas que a gente gosta, né, que estão com a gente no convívio, ser felizes, primeiro a gente tem que estar feliz, né? Porque ninguém que mora com a gente, que está ali com a gente, vendo a gente triste, vai estar feliz. Então, trazendo um exemplo da minha vida, né? O ano passado eu passei assim por um momento de uma grande transformação na minha vida pessoal, né? Mudei de emprego, mudei de estado, né? Foi uma coisa totalmente nova. Então, nessa mudança de estado, eu pensei muito da seguinte forma: caramba, eu estou indo embora, né? Estou indo embora para outro estado, vou morar longe. E manhã não vai ficar bem, né? Manhã vai ficar triste. E o que eu mais quero na vida é fazer a minha mãe feliz. E aí eu pensei na possibilidade de desistir, né? Mas, ao mesmo momento que eu pensei na possibilidade de desistir, eu pensei também, tá, se eu desistir, eu não vou estar feliz, né? Não era o que eu tanto queria, né? Esse pulo na minha vida profissional era o que eu queria, era o que ia me fazer feliz. E agora que eu consigo, eu desisto para poder... O momento de ir ao mercado, para mim, ao mesmo tempo que era um momento tenso, né? Porque a gente tinha medo de sair de casa, né? Para não pegar o vírus, medo de ter contato com as pessoas. Mas também era um momento feliz, porque eu ia estar saindo de casa daquele ambiente que eu estava ali 24 horas, 7 dias na semana, né? Então, ver a rua, levar um vento no rosto, para mim, era sinônimo de felicidade. Outra coisa que me fazia feliz era assistir uma live de uma artista que eu gosto, porque naquele momento a gente estava se distraindo. Ninguém lembrava da pandemia no momento da live, né? Porque você se sentia no show do artista que você gosta. Ver também as pessoas que a gente ama, não é? Eu lembro que a gente teve que ficar distante. Na pandemia a gente teve que ficar longe das pessoas que a gente gosta, né? E lá em casa a gente sempre foi muito unido, sabe? Não, unido também, mas assim... Todo mundo morava no mesmo bairro. E aí, eu, minha mãe e meu irmão, a gente morava no mesmo bairro que a minha avó, que a minha prima, porém, um pouquinho mais distante. E todo final de semana, a gente ia para a casa da minha avó. Ou então, minha avó ia lá para casa. E a gente teve que passar muitos dias, né, sem ver. E... como é que você se sente alegre desse jeito? Então, a alegria vinha numa ligação, né? Quando vovó ligava para mim todo dia. E ali era um momento alegre do meu dia, porque eu estava conversando com ela. E saber que ela não se contaminou. Exatamente. Estava protegendo, isso. Né? E até teve um momento no aniversário dela, que foi em meio à pandemia, e a gente foi para lá. A gente foi, não foi todo mundo, né? Mas a gente foi almoçar com ela. Mas aquele medo de dar o abraço, sabe? A gente não podia se abraçar. Mas só da gente estar ali,
foi um momento alegre, né? De alegria. Então, como eu tinha falado antes, a alegria em tempos de dor, ela vem justamente nas pequenas coisas. Só para completar essa parte, você falou da pandemia, eu lembrei de todos os profissionais de saúde, inclusive estamos lutando pelo nosso piso, valorização. A gente não teve essa opção de ficar em casa, né? A escola parou, todo mundo se protegendo desse contato, desse aglomerado, mas a gente não teve esse direito de parar, né? A gente estava lá e vinha para casa todos os dias com medo de pegar e transmitir para o seu filho, para o seu pai, para o seu esposo, né? E ficava com a máscara, e ficava sem respirar, e ficava machucando, mas você tinha aquele medo de transmitir depois para as pessoas que você amava. Então, foi um período de muito medo, né? E a alegria muito pouco em relação a isso. Porque a gente foi jogado, não se tinha ainda na época vacina, ninguém sabia como era o tratamento, muitas pessoas morrendo, muitos colegas morrendo, e você ficava pensando, será que eu vou ser o próximo? E quando você se contamina? Que no meu caso, eu me contaminei, mas não foi no trabalho. Foi em outro momento que eu tive que prestar uma assistência para uma cunhada minha que até faleceu. E ela estava no isolamento, e no isolamento não podia sair nem para comer, eu tinha que comer no quarto. Então, nesse momento que você tira a máscara para comer, é a mesma coisa de ficar sem ela, né? Então, eu já vim para casa sabendo que eu estava contaminada, mas eu não tive sintomas muito fortes, né? Mas é só essa questão de que na pandemia nem todo mundo teve essa opção de se guardar. E a gente precisa valorizar todos os profissionais, né? A mesma coisa na escola. Às vezes a gente pega, joga uma coisa no chão por falta de educação, e quando a gente vai reclamar, o aluno diz, porque tem a menina que limpa, né? Tem a menina que faz aquilo. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A empatia é muito importante nesse processo de sentimentos, né? E aí a pandemia foi realmente deu uma aula de vivência para a gente, para o resto da vida. Se você contar isso para os filhos de vocês, olha, teve uma época que eu passei 1 ano sem ir para a escola, porque a gente não podia ir para a escola, porque podia pegar uma doença. Não acredito, mas que a senhora ficou 1 ano sem ir para a escola, como foi bom, né? E aí vocês vão ter essa experiência para contar. Obrigado por vocês terem aceitado nosso convite. Eu quero agradecer a vocês, ao professor Josival, que foi ele que organizou, né? E a diretoria da escola. Muito obrigada. E a equipe técnica.